Não deveria, mas cenas de violência fazem parte do cenário nos estádios brasileiros. Os confrontos entre torcedores rivais e até mesmo entre integrantes de uma mesma torcida têm deixado um número assustador de mortos e feridos. Bom, para coibir tanta violência, a torcida única aqui no estado surgiu como alternativa, mas nem mesmo essa atitude foi suficiente para pôr fim de vez às brigas. A Assembleia Legislativa entrou na discussão. O TV em Revista começa agora. Representantes de clubes e de entidades representativas de futebol e torcedores debateram a torcida única nos estádios. A ideia é a gente debater essa temática tão importante e que nós possamos continuar fazendo o futebol, que é a paixão nacional, né? Mas, sobretudo, que nós possamos proteger os torcedores, proteger a população, sem, com isso, acabar com a receita dos clubes, como é o caso desta medida de torcida única. Até o fim deste ano, todos os clássicos no estado de São Paulo, envolvendo os times do Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, devem ser disputados somente com uma torcida, a do time mandante. A medida solicitada pelo Ministério Público Estadual à Federação Paulista de Futebol, em entendimento com a Secretaria de Segurança Pública, foi anunciada no início de abril deste ano. Desde então, 2 clássicos na capital paulista tiveram torcida única. O promotor de justiça, autor da proposta, Paulo Castilho, falou dos resultados. Isso foi uma decisão estudada por pessoas especialistas na área de segurança pública. Não se trata de nenhum achismo ou de algumas pessoas como são palpiteiros aí. Na verdade, são com base em fatos que demonstram a necessidade dessas medidas. Os resultados foram positivos. Nós tivemos uma queda dos confrontos, nós tivemos um aumento de público, nós tivemos uma diminuição da utilização do efetivo policial, representando uma economia para o Estado. Deputados do PP, PRB, PT, PMDB, PSDB e PPS dividiram a tribuna para falar contra e a favor da torcida única e propor soluções. O Dr. Paulo Castilho tem feito um grande trabalho, merece o nosso respeito, merece o nosso apoio, porque a grande preocupação hoje é que você tenha paz no estádio de futebol, não tenha violência. Você possa levar seu filho, seu neto, sua esposa, seu namorado, seu pai, sua mãe, sabendo que você vai assistir simplesmente o jogo de futebol e não correr risco de sair agredido ou até sem vida do estádio de futebol. Uma discussão muito importante que a Assembleia Legislativa está fazendo. Eu sou a favor daquela família que vá e tenha tranquilidade no estádio. Aí você vai falar só com torcida única? Eu não sei, poderia ser melhor, mas eu sou a favor das torcidas juntas. E a polícia que investigue esses maus elementos e tire do estádio, que proíbam eles de chegar. E quanto ao acesso, que a polícia reclama, que a segurança é na chegada, na saída do metrô, policiamento ostensivo. Então eu acho que nós temos que ver esse lado, vamos cobrar das autoridades e a tranquilidade daquele que vai com a família poder assistir o jogo e não ser perturbado por nenhuma torcida, nem uniformizada, ou torcida que vão lá vândalos para bagunçar. Acho que é uma tranquilidade. Nesse momento nós estamos tratando só o efeito. Nós precisamos de ações para poder tratar a causa do problema. E a causa do problema ela é muito complexa, desde social até da violência urbana propriamente dita. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e a Federação Paulista de Futebol se posicionaram. Resultados positivos aconteceram com a torcida única, mas a gente tem que caminhar para um processo de trazer de volta os torcedores. A gente precisa, em conjunto com a sociedade, com os órgãos públicos, com os órgãos de segurança, os clubes de futebol, as federações, nós temos que nos organizar para trazer de volta o torcedor. 2 torcidas no estádio, a festa no estádio, isso sempre foi importante para o futebol. Essa é a visão da Federação Paulista. Hoje, infelizmente, a gente observou que a violência não está mais dentro dos estádios. A violência migrou para fora dos estádios. É um novo patamar de violência, é uma coisa que a eletrônica, infelizmente, ajuda essas pessoas a marcarem brigas, como nós tivemos aqui em São Paulo, que resultou nessa proibição das torcidas organizadas. Eu acho que nós temos mecanismos, somos capazes e temos que buscar essa solução para melhorar a segurança na cidade como um todo e nos estádios. No dia do evento, o projeto de lei do deputado Campos Machado, do PTB, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposição libera os torcedores para acompanharem os jogos de seus times e segue agora para a Comissão de Segurança Pública.
para resolver a questão da violência é investir em educação nas próximas gerações para que as próximas gerações sejam menos violentas. E aí sim vai poder ser como antigamente, as duas torcidas, as famílias, todos no estádio para torcer e não para brigar. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, do PSDB, lembrou que a Lei 15868 de 2015, que aguarda ser regulamentada pelo Executivo e que obriga a numeração dos ingressos para serem vinculados a assentos específicos nos estádios, faz parte das iniciativas do Parlamento para a melhoria da segurança dos torcedores. A Assembleia pode contribuir estimulando essa discussão e fazer com que o projeto que ela aprovou, que determina que todos os lugares do estádio sejam numerados, que as pessoas sejam obrigadas a sentar no seu lugar e a venda dos ingressos corresponda a esse número e multe quem sentar no lugar do outro, começa a ser aplicada e regulamentada e cobrada das autoridades. Que a escolta feita pela Polícia Militar seja sempre uma escolta eficiente, para que não haja briga nem na ida nem na volta, e que a polícia, principalmente a civil, que faz o monitoramento das redes sociais, tem estrutura adequada para acompanhar a atuação dessas torcidas. Vamos mudar de assunto e falar agora sobre saúde. Quem sofre com o vitiligo muitas vezes se torna também vítima do preconceito. E a maneira para enfrentar o problema é mesmo a informação. Pois é, pensando no drama dessas pessoas, está em estudo uma proposta aqui, no Parlamento Paulista, para criar uma semana estadual de conscientização e também orientação sobre o vitiligo. Apesar de ser crônica, a doença tem tratamento sim. Vitiligo é uma doença em que as células do sistema de defesa do organismo atacam os produtores da melanina, a substância responsável por pigmentar a pele. O principal sinal do vitiligo é o aparecimento de manchas brancas na pele que não coçam, não ardem e não doem. A doença pode ser desencadeada por fatores emocionais e em 75% dos casos surge antes dos 30 anos de idade. O primeiro sinal, né, da doença é o surgimento de uma mancha branca que pode ocorrer em qualquer região da pele. Pode ocorrer em face, pode ocorrer em tronco, pode ocorrer em membros. Fabiola trata as marcas da doença no rosto, mas a primeira mancha apareceu nas costas. Eu acreditei que se eu tomasse um sol, ia tampar e cobrir. Só que, na verdade, eu não deveria ter feito isso, porque causou uma bolha e um incômodo. Foi quando eu tive a orientação de outras pessoas para me procurar um especialista, um dermatologista. Aí desenvolveu na parte do rosto, que é onde me incomodou mais, porque visivelmente assim era o que mais me chocava, né? O tratamento do vitiligo associa o uso de medicamentos e uma técnica chamada fototerapia, que é a aplicação de luzes sobre as lesões. É uma luz com espectro específico que nós aplicamos então nas áreas acometidas com as manchas. E é um dos tratamentos hoje bastante realizados no mundo inteiro para vitiligo. 2 milhões de brasileiros sofrem com o vitiligo, que não é contagioso, mas por ser confundido com outras doenças de pele, provoca preconceito. Eu já vi muitas pessoas que acham que é contagioso, que tem um pouco de nojo ou receio. E eu acho que é falta de informação, na verdade, porque a gente só tem receio do que a gente não conhece. Fabiola não se contém ao se lembrar da discriminação que sofreu na empresa em que trabalhava e que levou à sua demissão. Eu perdi o emprego. Por causa desse emprego, eu parei meu tratamento, porque eu tinha que ter dinheiro 2 vezes por semana para mim poder chegar lá no hospital. Tinha que ter dinheiro para comer, que você fica muito tempo aguardando para fazer o tratamento. São coisas simples, mas que para quem precisa é difícil. Esses pacientes, eles podem ter dificuldade de relacionamento, eles sentem discriminação, eles têm baixa autoestima e muitas vezes nós precisamos de ajuda de terapeutas, de psicólogos, para que nos ajudem a, de alguma forma, primeiro avaliar o impacto desse diagnóstico no paciente, na família e poder proporcionar a esses pacientes uma ajuda no sentido de enfrentar a doença. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento para o vitiligo, mas o problema é a dificuldade de acesso aos medicamentos, caros e nem sempre disponíveis no SUS. Nós temos aí grupos de medicamentos, como os imunomoduladores mais novos, que há uma queixa bastante comum desses pacientes da dificuldade de encontrar
esses medicamentos no serviço público. É difícil o tratamento porque não é rápido, mas vale a pena. Doenças vasculares podem causar consequências graves e até mesmo a morte. Pois é, em muitos casos, os pacientes não conhecem os sintomas, o que pode agravar ainda mais o quadro. Conscientizar a população sobre os riscos e divulgar a importância da prevenção e formas de tratamento pode ser a forma de evitar as doenças vasculares que afetam quase 58 milhões de brasileiros. Passado o susto, Cláudia conta o pesadelo que viveu há pouco mais de 3 anos. Com fortes dores nas pontas dos dedos dos pés, foi internada e o diagnóstico não podia ser pior para ela. Começou sentindo dor na ponta dos dedinhos, em todos os dedos, uma dor assim que não podia encostar nada, nem a meia, que já doía, uma meia de nylon doía. E aí que eu acabei indo para o pronto-socorro e descobrindo que eu estava com uma circulação e que poderia até perder os pés, ter que amputar por causa da má circulação. Um projeto de lei de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas, quer chamar a atenção exatamente para este tipo de sintoma e estabelece a Semana Estadual de Promoção da Saúde Vascular. O objetivo é promover a prevenção e diminuir custos com o tratamento das doenças causadas pela falta de circulação. Tabagismo, consumo abusivo de álcool, excesso de peso, colesterol alto, má alimentação e sedentarismo são fatores de risco para as doenças vasculares. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, hoje quase 58 milhões de brasileiros já são doentes crônicos. Doença vascular é a alteração dos vasos sanguíneos e também pode ser causada por herança genética. Este cirurgião vascular alerta para os perigos. Muitos pacientes não têm a informação de que está desenvolvendo alguma insuficiência nas veias das pernas, porque ele ainda não tem sintomas. Na fase inicial das varizes em membros inferiores, o paciente às vezes tem uma compensação de alguma forma e ele não está inchando a perna ainda, não está surgindo inflamações na pele, com riscos de eczemas ou pigmentações, então ele ainda não despertou para esse problema. Não é? Da mesma forma que nas artérias, está havendo um espessamento, ou está havendo uma degeneração, ou está surgindo um aneurisma, e esse paciente não sabe que tem aquele problema exatamente porque no começo às vezes não há sintoma nenhum. O diagnóstico hoje ele é minimamente invasivo. Hoje nós com exames praticamente não invasivos como o ultrassom, Doppler, o ecodoppler, nós conseguimos ter um índice de diagnóstico muito alto. Cláudia acredita que ter uma semana no calendário para falar sobre o assunto pode salvar vidas. Há um tempo atrás estava no metrô e a pessoa estava segurando assim no ferro. E aí, de repente, ela fez, tenho que soltar, porque começa a me formigar a mão. Isso é má circulação também, entendeu? Se ela tivesse um alerta visto na televisão, em outros lugares, ela saberia. E iria atrás, né? Não ia deixar para até chegar num caso grave como o meu. Conscientização também é a palavra quando falamos em doenças neuromusculares. Pois é, e é necessário a realização de campanhas para informar as pessoas sobre causas e também formas do tratamento, mas principalmente é preciso a capacitação de profissionais para o diagnóstico correto, né? As doenças neuromusculares podem se manifestar em qualquer fase da vida. A doença neuromuscular é um termo genérico para várias enfermidades que acometem a parte nervosa do corpo ou sua musculatura, explica Juliana Pauli, médica fisioterapeuta que há 9 anos atende nesta ONG na capital paulista. A gente tem aquelas doenças que podem ser diagnosticadas já ao nascimento e talvez exista um impacto maior em que a gente consegue ver que tem realmente alguma coisa diferente, ou então tem aquelas doenças que se desenvolvem ao longo da infância ou até mesmo na vida adulta. E aí vem com sintomas de dificuldade de andar, cansaço, dificuldade para respirar. Então, às vezes, o diagnóstico é muito difícil. Assim, as pessoas passam por vários médicos durante vários anos sem conseguir exatamente aquele diagnóstico de doença neuromuscular.
A doença afeta ambos os sexos em todos os estágios da vida. Os efeitos podem ir da perda gradual da mobilidade até a incapacitação severa e a morte. Desde que Matheus tinha 2 anos, a mãe Adriana desconfiava que ele tinha problemas musculares de força e velocidade. As idas e vindas aos médicos ortopedistas duraram 5 anos até o diagnóstico correto. O que parecia um atraso motor no início, com as quedas, com a fraqueza muscular, foi tratado assim. Passamos por ortopedistas, passamos por neurologistas e nenhum deles pôde dar o diagnóstico clínico para o meu filho. Para esclarecer a população e profissionais da saúde, o projeto de lei 509 de 2016, do deputado André do Prado, do PR, prevê que sejam realizadas campanhas de esclarecimento para a população e para profissionais da saúde, principalmente no Sistema Único de Saúde. As atividades devem abranger a capacitação de profissionais e até das famílias. Quem conhece bem as implicações da doença é o fundador da OAPD, Organização de Apoio aos Portadores de Distrofias, que a partir da capital paulista realiza um trabalho de apoio com atendimento de fisioterapia, suporte psicológico e orientação de profissionais de saúde. A ONG foi criada pelo Diego há 9 anos. Ele tem a doença neuromuscular conhecida como Duchenne. É a mais comum na infância e também uma das mais graves. Diego diz que apoia o projeto, que deve ampliar o trabalho de divulgação sobre a doença. Para a fisioterapeuta, diagnóstico, capacitação e tratamento eficaz são processos interligados e fundamentais. O que a gente tem é uma dificuldade desse paciente chegar ao profissional correto. Às vezes ele passa por vários profissionais que não têm conhecimento na área de doença neuromuscular e daí vem a grande dificuldade. As campanhas de esclarecimento, que abrangem também as escolas, podem ser reunidas sob o título Setembro Branco, sugere o autor do projeto. A informação vai trazer isso. Só através da informação, porque eu mesma não tinha acesso, não tinha contato com pessoas com qualquer tipo de deficiência, com qualquer tipo de dificuldade motora, o que fosse. Eu descobri isso através do meu filho e para mim foi um mundo diferente. A lei existe, mas falta, adivinhe, conscientização. Isso mesmo. Deficientes ou pessoas com mobilidade reduzida têm o direito de estacionar em vagas especiais. Mas nem sempre isso acontece. A gente sabe também disso, né? Preste atenção na história da fotógrafa Maria Paula. A Maria Paula Vieira, ela que é fotógrafa, encontra muitos desafios no dia a dia, principalmente com relação às vagas de estacionamento destinadas às pessoas com deficiência física. Maria Paula, qual que é a dificuldade? O que você tem encontrado por aí? Então, as pessoas já infringem a lei estacionando na própria vaga de cadeirante. Mas existem também faixas ao lado da vaga. Essas faixas elas são para quê? Para transferência da cadeira de rodas, ou seja, para sair do carro para o estacionamento ou do estacionamento para o carro. Então, muitas pessoas param bem nessa faixa. Então, o que acontece? A gente não consegue dar aquela espremidinha que as pessoas que andam conseguem dar para dar aquele jeitinho, né? A gente não consegue, então a gente não tem como sair do carro. Atrapalha muito a nossa vida isso. E nestes casos, o que você acaba fazendo? Nesses casos eu ligo ou para a prefeitura, né, para o CT, para eles virem retirar o carro, mas muitas vezes demora, né? Então eu peço ajuda para alguém que estiver comigo, ou para uma pessoa próxima, né? Muitas vezes nessa transferência com a ajuda de alguém, eu acabo me machucando, né? Porque às vezes esbarro no carro, me machuco e acabo sendo sempre machucada, né? Então é muito desconfortante. Toda vaga de deficiente tem esse recuo? Não, tem alguns lugares que ainda não tem esse recuo, mas ele é essencial para a gente conseguir se transferir, porque sem ele a gente se machuca, a gente precisa da ajuda de outra pessoa, então a gente perde um pouco da nossa independência, né? O que você acha que é necessário para resolver esse problema? É necessário uma multa maior, porque a multa ainda é muito baixa e infelizmente as pessoas só sentem quando pega no bolso, né? E também mais fiscalização, porque até a hora que você chama o CT, até ele vir já é um tempo muito longo, né? Você acha que falta conscientização, respeito pelo próximo, com relação a essas pessoas que param nessas vagas, que fazem esse uso, que não se preocupam?
Falta muito respeito, educação e conscientização, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de uma cadeira de rodas. Pode ser quebrando um pé, pode ser um acidente, a gente nunca sabe. Em qualquer momento da nossa vida a gente pode sofrer alguma coisa que coloque a gente na cadeira. Então a gente nunca, aí só daí que a gente descobre como é difícil. Então a gente tem que se conscientizar e se colocar, ter mais empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Você colocou a foto numa rede social, fez um comentário, chamou a atenção das pessoas. Você acha que todas as pessoas com deficiência física têm que fazer isso, até para exigir os seus direitos, para exigir uma atenção maior com relação ao problema de vocês, a dificuldade? A gente não pode se calar, tem que sempre reclamar, reivindicar o jeito, não pode, paciência, acontece. Não é paciência, a gente tem que se impor para as pessoas entenderem o que a gente passa e começar a se colocar no nosso lugar. Entendeu? Porque só a partir das pessoas conhecerem e entenderem é que elas vão começar a respeitar. Maria Paula, vamos tentar mostrar na prática isso que você contou pra gente? Na casa dela, a gente encontrou muitas adaptações, como esta cadeira que leva a fotógrafa para o segundo andar do imóvel, onde ficam os quartos. Só que a Maria, como todas as pessoas, tem compromissos fora de casa. Ela precisa sair para fotografar, visitar clientes, levar os álbuns prontos depois que o trabalho foi concluído. E é aí que está o problema. A Maria Paula está ali dentro daquele carro e ela gostaria de estacionar nessa vaga destinada a pessoas com deficiência física, mas já tem um carro estacionado. A gente deu uma olhadinha, esse carro aqui não tem adesivo e nenhuma placa de identificação de que ele está sendo usado por algum cadeirante. Então a gente não sabe se a pessoa que estacionou realmente é cadeirante ou não. Só para deixar claro o exemplo que ela quer citar, esse aqui é o recuo que ela diz que muitas vezes está ocupado. O que ela conta é que, na verdade, muitas pessoas, muitos motociclistas param neste espaço com a moto. Ou então colocam o carro bem pertinho e ela fica sem ter como descer do carro. Nesse caso, foi colocado essa barreira aqui, acho que até para evitar que os motociclistas entrem, né? Para preservar esse recuo destinado aí a facilitar a vida do cadeirante. Ela não consegue estacionar e a gente segue. Logo à frente, mais uma vaga. Está disponível. O problema é que com as motos estacionadas no recuo, ela não consegue entrar com o carro. Ligamos para o Departamento de Trânsito de Santo André. Só que tem 3 motos no recuo destinado para cadeira de rodas. Tem algum agente de trânsito que pode nos ajudar? Enquanto esperamos os agentes, um dos motociclistas aparece. O senhor sabia que esse espaço aqui, pintado de amarelo, até com as faixas amarelas, é um recuo para o cadeirante tirar a cadeira de rodas? Isso, mas foi coisa pouca. A gente chegou aí. A gente já está esperando aqui há mais de 10 minutos. Porque tinha bastante gente no banco, mas já estou indo. Já. De qualquer forma, o senhor não pode usar, né? O senhor concorda? Beleza, agora eu fiquei sabendo, já não paro mais. Apesar da saia justa, ele não parece arrependido da infração que cometeu. Logo, mais um motociclista infrator vem tirar o veículo. Não, você não sabia que aqui não pode colocar? Eu estou errado. Um quarto motociclista chega e estaciona bem em frente à entrada para o elevador. Único acesso para os cadeirantes entrarem em uma agência bancária em Santo André, no ABC Paulista. Ele é alertado da infração, mas não gosta do que ouve e faz caretas para a câmera. O agente de trânsito constata as irregularidades. Quanto tempo para conseguir ir até estacionar e usar uma agência bancária? Mais de meia hora passou, né? Passou muito tempo, a gente teve que suar bastante para conseguir, para virem sair, para tirar. Os caras ainda reclamam quando a gente pede para tirar. É muita falta de respeito. E isso você encontra, essa realidade, a gente saiu por acaso, isso você encontra todos os dias? Todos os dias. Às vezes eu prefiro pedir para alguém para vir pagar uma conta para mim e comprar alguma coisa, porque para não ter tanto estresse assim. Evitar esse tipo de falta de respeito e de educação, né? Mais um motociclista chega para pegar a moto.
a última que atrapalhava a Maria. Ele foi multado e só não teve a moto guinchada porque os reboques não estavam disponíveis. Este advogado explica os direitos de quem tem deficiência física nestes casos. Aqui em São Paulo, seguindo a legislação federal, a gente tem a previsão de vagas de estacionamento para deficientes e idosos na proporção de 5% para os idosos e 2% para os deficientes, do total de vagas do estabelecimento. Há posturas que exigem também uma quantidade mínima de vagas para o próprio estabelecimento. Então é comum você ter, por exemplo, uma exigência de que numa determinada construção nova tenha um tanto de vagas e por conta desse número de vagas você tem 5% de vagas para idosos e 2% de vagas para deficientes. Esse direito, ele não basta você ter uma prova como um RG. Você precisa se dirigir ao órgão de trânsito, não é complicado, a prefeitura prevê a forma em que você obtém a credencial, inclusive chega por correio, e você tem ali, então, vai ter preenchido os requisitos, comprovado as suas condições de direito àquilo, e então você passa a ter 5 anos de validade disso até uma nova necessidade de renovação. Vezes maior que o Parque do Ibirapuera, cartão postal da capital paulista. O Parque Ecológico do Tietê, na zona leste de São Paulo, é uma opção de lazer. E a criançada pode se divertir nos brinquedos espalhados pelos gramados, andar de pedalinho também no lago ou também curtir passeios com guias. E olha só, dá para encontrar vários animais silvestres e conhecer um pouco da flora brasileira. São 14 milhões de metros quadrados para se divertir no Parque Ecológico do Tietê. E opção é o que não falta aqui dentro. Quiosques com churrasqueiras, playgrounds, aluguel de bikes, um conjunto aquático e pedalinhos. A gente recebe muitas crianças aqui, né? Então eles vêm soltar pipa, correr, jogar futebol. Nós temos o museu do Rio Tietê, que faz a visitação do que era antigamente o Rio Tietê e o que é hoje, né? Nós temos trilhas aqui de 4,5 km, de 5 km, de 9 km, onde que eles podem caminhar aqui no parque, né? E tem várias atrações, nós temos o pedalinho, temos bicicleta, temos o trenzinho, onde você pode conhecer esse parque que hoje tem 14 milhões de metros quadrados. É muita coisa, é muito parque aqui para todo mundo, né? Só no mês você falou que são 350 mil pessoas frequentando esse parque, né? Realmente, é muito grande. Esse parque aqui, para você ter uma ideia de grandeza, né? Nós somos hoje 11 Ibirapueras. 11 Ibirapueras. Fora todas essas atrações que você disse, a gente também tem o passeio ecológico aqui para conhecer algumas curiosidades da fauna, da flora. Como é que são esses passeios? Então, nós temos aqui o estudo ambiental, onde nós temos o engenheiro Fernando com uma equipe que vem às escolas, faz uma programação, vem aqui no parque e eles caminham pelas trilhas, tem uma aula de educação ambiental, né? Então quem sabe a gente consiga ter um mundo melhor com o trabalho que o Fernando faz em cima da criançada. O roteiro, que dura cerca de 1 hora, é cheio de trilhas e histórias. Um passeio pela floresta em plena cidade de São Paulo. E tudo com um educador no comando. Temos diariamente um passeio de educação ambiental, que é um passeio de conscientização, mas para esse público que está passeando, né? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa, qualquer idade. É um passeio, o que motiva mais as pessoas fazerem esse passeio é a oportunidade de encontrar os animaizinhos, né? Macacos, coatis, capivaras, animais silvestres do Rio Tietê, que vivem livremente, parque ecológico, né? Local de moradia desses animais, conhecendo também um pouco sobre as plantas. Esse passeio é feito no viveiro de mudas, viveiro de produção de mudas, que é um viveiro de reprodução de árvores para reflorestamento do Rio Tietê. A gente fica por aqui, o TV em Revista termina agora, Silvia. Até nosso próximo encontro, hein? Tchau!